Olá, boa noite. Boa noite, amadas. Como vai vocês? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha as meninas entrando. Vamos colocar. Vamos falar sobre mal de Alzheimer hoje. Olha só eu colocando um comentário aqui. Vou deixar o comentário fixado. Olá, boa noite. Boa noite. Como vocês estão, amadas? Segunda-feira, feriado. Um feriado um pouquinho esquisito, né? Mas vamos aproveitar. Eu tava dando uma olhadinha. Para o ano que vem, quase que não vai ter feriado, hein? Então, vamos aproveitar. Boa noite para todos vocês. Olha, ó, Rose. Tudo bem, gente? Uma boa noite para vocês. E nós estamos na semana falando sobre mal de Alzheimer. Já 2 semanas falando sobre isso. E hoje não vai ser diferente. Porque aprender a cuidar de pacientes com Alzheimer pode mudar sua vida. Minha mãe está com Alzheimer. Começo. Hoje mesmo ela me perguntou quem era a minha mãe. Olha que linda, meu bem, Cláudia. Cláudia Farias. Cláudia, você é nova por aqui? Seja muito bem-vinda, Cláudia. Cláudia, você vai viver daqui para frente uma transformação. A sua mãe vai aos poucos se tornando a sua filha, Cláudia. Cláudia, se você quiser entrar ao vivo, você fala para mim e nós podemos conversar. Vai ser um prazer falar com você. Você vai ver que é uma fase difícil, mas juntas nós somos mais fortes, juntas nós somos melhores. Estou aqui em uma luta com a minha mãe. Ela só chama pelos que já morreram e se irrita por não vê-los. Oh, meu pai. Quem tá falando isso é a Lídia. Lídia, boa noite. Boa noite, Marisete. Gente, como essa transformação do Alzheimer acaba nos deixando sufocadas, né? Você vê só. Vamos anotar os nomes aqui. A Cláudia, vou anotar aqui, ó. A Cláudia está com a mãe dela com Alzheimer no início. E a Cláudia pergunta sobre o passado para a filha, porque não reconhece, não se lembra do passado. E nós temos também a Lídia. Isso, vou anotar aqui, ó. Nós temos também a Lídia, que está lutando com a mãe, porque a mãe está chamando pelos que já morreram e se irrita por não vê-los. Olha só. Por que a sua mãe pergunta tanto pelas pessoas do passado? Por que isso, né? Por que a sua mãe fica perguntando
pelos pais, pelos irmãos, né? Por que essa questão toda de interrogar sobre o passado? Porque essa memória recente, infelizmente, se perdeu, ela não tem mais, Lídia. Ela lembra. Por que ela chama pelas pessoas do passado? Porque é a memória que ela ainda tem. Ela lembra de quando ela era criança, de quando ela era adolescente e ela convivia com os pais dela, com a mãe, com os irmãos. É essa memória que ela tem. Por isso que vai ser comum, Lídia, ela chamar pelo pai, pela mãe que já faleceu, ela perguntar sobre a escola. Ela não te reconhece porque você, para ela, é uma memória recente que ela não tem mais. Infelizmente, ela não tem mais. Ela nem sequer se lembra que ela se casou. Muito comum as mulheres com Alzheimer, elas ficarem muito irritadas com o marido dentro de casa, porque elas não reconhecem o marido, acha que é um homem estranho dentro da minha casa, não reconhece, se irrita, manda embora. Ô, gente, mal de Alzheimer é uma doença muito triste. É uma doença muito triste. Porque a pessoa, ela esquece do que está acontecendo hoje, do agora. Ela ainda tem a memória de 20, 30 anos atrás. É essa memória que ela tem. Muitas vezes você vai perceber que ela vai falar para você que ela tem que fazer a janta porque os filhos vão chegar para jantar, porque o marido vai chegar para jantar, porque essa memória que ela tem essa memória recente. Por uma questão neurológica degenerativa, ela se perde, ela não se constrói, ela não fica consolidada. Essa memória recente, atual, o Alzheimer, ela destrói exatamente isso. E mesmo que você conte para sua mãe, Lídia, eu sou sua filha, olha o seu marido, olha essa casa é sua, ela vai ficar realmente muito irritada, porque ela não reconhece nada disso. E aí, às vezes, acontece de a gente falar que a pessoa é teimosa, que a pessoa não obedece, mas se você, Lídia, Cláudia, partir do princípio que ela realmente não lembra, que para ela vai mais além, que para ela nada do que você está contando aconteceu, vai ser mais fácil você lidar com a situação. Você vai conseguir cuidar dela melhor. Vai ser muito mais fácil cuidar dela. Então, é exatamente isso o que acontece. Boa noite, Pati. Olha só, eu vou lembrar vocês da imersão que vai acontecer no próximo domingo, no domingo 26 de novembro. A imersão Alzheimer
vai acontecer no domingo, às 9 horas da manhã, numa sala no Zoom, onde vai ser ao vivo, online, além de uma aula que vocês vão ter extensa, uma aula falando sobre todas essas fases do mal de Alzheimer. Vocês vão poder, depois, nos intervalos, abrir o microfone, tirar dúvidas, contar o relato de vocês, né? Contar. Vocês vão aprender a como lidar com essas situações, né? Porque os pacientes com Alzheimer, em alguns momentos, eles ficam tão irritados, ficam muito irritados. E porque em alguns momentos eles estão muito depressivos. É uma depressão, é uma apatia, não quer tomar banho, não quer comer. Então, nessa imersão, vocês vão aprender tudo sobre o mal de Alzheimer. Para quem é a imersão? A imersão é para você que cuida de idosos, que trabalha como cuidadora de idosos, e para você que tem um familiar com Alzheimer. E você, quando você tem um familiar com Alzheimer e você entende toda essa trama, todo esse cuidado, você consegue delegar melhor, você consegue dividir toda a sua carga de trabalho. Essa imersão, ela custa 12 parcelas de R$ 8,90, ou 12 parcelas, R$ 8,00 por mês. Olha, você não paga nenhum pastel gostoso de feira. E a questão não é o valor, tá? A gente está no mês de novembro, o mês da Black. A questão nem é o valor. Eu quero que você aprenda a cuidar de pacientes com Alzheimer, para que você seja uma cuidadora melhor, que você tenha qualidade nos seus cuidados e com cuidados melhores você possa faturar mais dinheiro. Eu não cuido de idosos, eu não trabalho com isso. Venha aprender para você cuidar muito melhor da sua mãe ou do seu pai. Venha aprender para você saber delegar. Como gostaria de participar ao vivo, mas estarei de plantão. Olha só, você vai estar de plantão, você pode escutar no plantão ou você pode assistir, porque vai ficar gravada durante um ano. Você pode assistir quantas vezes você quiser. E depois, para quem participar ao vivo, nós vamos convidar para outros encontros. Nós vamos convidar para participar novamente, para tirar mais dúvidas. Então, sempre que eu tenho uma aluna nova, eu formo um vínculo com ela, nós colocamos ela num grupo, onde sempre estamos conversando. Quando tem aulas novas, nós convidamos também, tá? Então, é sobre isso. Cuidar de pacientes com Alzheimer pode mudar a sua vida. Cuidar de idosos com Alzheimer pode mudar a sua vida. O Alzheimer, ele pode acontecer em pessoas mais jovens também. É sempre comum você falar em 70, 80 anos, mas já vimos diagnósticos em pessoas em
a partir dos 50 anos já vimos o diagnóstico acontecer, sim. E como que você, amada, pode mudar a sua vida cuidando de pacientes com Alzheimer? Como você pode mudar a sua vida? Quem quiser participar da imersão, o link sempre vai estar no nosso perfil na bio ou nos nossos stories, tá? E se por acaso você não encontrar o caminho, é só você mandar para mim. Eu quero que você vai participar com a gente. Olha, a Lê acabou de entrar aqui. Oi, Lê, tudo bem? Como tá sua mãe? Como tá o Caio? Eu espero que estejam todos bem. Olha só. Gente, ó, a Lê entrou. E antes era uma alegria tão grande, minha mãe entrava, mas com a perda da minha mãe, era uma satisfação tão grande ter minha mãe na live, mas aí hoje entrou a Letícia, que bacana. Então, aprender a cuidar de pacientes com Alzheimer muda a tua vida, e muda também a vida do idoso, porque você transforma a vida do idoso como um todo. Quando você cuida bem do idoso, você consegue transformar até mesmo a vida da família. Eu cuido da Dona Maria, eu cuido tão bem da Dona Maria, que eu torno o ao redor dela feliz, cuido dos familiares, porque sempre pensa comigo, amada, se você cuida bem da Dona Maria, que é a mãe, a matriarca da família, ela fica bem. Todos os familiares ao redor também ficam bem. E é dessa forma que você transforma toda a vida do idoso. Como evitar o Alzheimer? Tem como? Olha só, não existe ainda essa pílula mágica que realmente nós queríamos ter acesso, né? Como evitar o Alzheimer? Estudos mostram, né? Sim, estudos científicos, estudos genéticos mostram que para evitar o Alzheimer, nós devemos manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos de um modo contínuo no nosso dia a dia. Então, existem estudos que está disponível, nós temos acesso e vocês também, que baixa ingesta de glúten, lactose, se manter dentro do peso, dentro do padrão, isso auxilia muito evitar o Alzheimer. Então, uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, conversas gostosas, né? Ter os familiares por perto dos idosos, isso muda e muito. Jogos como jogo de xadrez, incentivar o idoso a fazer palavras cruzadas, mas os estudos mostram que esse bom resultado de evitar o Alzheimer, você deve praticar desde a vida adulta. Desde quando você está na vida adulta, evitar o excesso do álcool, ter essa vida assim, sabe? Equilibrada, saudável. Dessa forma, você consegue evitar o mal de Alzheimer.
Lembrando que é uma doença degenerativa. Ela não tem uma idade muito certa para acontecer, mas podemos conseguir evitar. A partir do momento, amada, que o mal de Alzheimer está estabelecido, está diagnosticado no paciente, ele é progressivo. Mas se você mantém bons cuidados, atende tudo que o médico te pede, esse progresso do mal de Alzheimer, ele vai ser mais lento. Ele vai chegar até a dar uma estacionada. Então, ter o diagnóstico não é o fim de tudo, né? Então, você pode dar bons cuidados, você pode incentivar exercícios. Aí você fala assim, mas o idoso já tá com 70 anos, não tem como. Você pode incentivar uma caminhada. Olha, cuidadora, pega essa. Uma caminhadinha pela casa, pelo quintal. Se mora em prédio, desce, faz uma caminhada. Algo que é importante também, incentive o idoso a ter autonomia. Vou te dar 2 exemplos. No banho, incentive o idoso a tomar banho. Dá a bucha na mão dele, dá um sabonete. Enquanto ele puder fazer, permita que ele faça. Durante a refeição, deixe ele se alimentar sozinho. Faça só uma vigília, só fique ali olhando, né? Se ele tá comendo tudo, se tá comendo direitinho. Porque lembra que você pode retardar o progresso da doença? E como você faz isso? Permitindo que o idoso faça. É uma falha muito grande que nós vemos nas cuidadoras. Elas querem ela fazer. Rápido, dá comida para o idoso rápido, dá banho rápido. Não, você está cuidando do idoso, é só um idoso. Então, faça tudo no tempo dele, sabe? E dá para fazer, não tem essa de, vou correr, vou fazer. Não, dá para fazer sim, tá bom? Espero ter te respondido. Passa de família? Não passa de... Por exemplo, minha mãe teve, as filhas vão ter, os irmãos vão ter, não. O Alzheimer não é uma doença que passa de um para outro, né? É uma doença realmente neurodegenerativa, né? Não passa de genética, nada disso, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Vamos lá. Tem mais... Isso aí, se vocês quiserem, vocês podem continuar fazendo perguntas e eu vou ter um prazer enorme de responder para vocês, tá? E se vocês estão aqui comigo, eu acredito seriamente que vocês querem cuidar bem do idoso. Isso é muito importante, porque cuidar de idosos com Alzheimer exige paciência, autodomínio, porque muitas vezes você vai ter que falar a mesma coisa sempre. Você vai ter que repetir a mesma coisa sempre. Então, você precisa, amada, ter sim paciência. Mas você vai mudar a vida daquele idoso quando você
escutar com atenção aquela queixa. É algo, cuidadoras amadas, que começa a acontecer porque o idoso faz as mesmas perguntas sempre. O que pode acontecer? A família vai se irritando. E você, como é uma pessoa neutra, que tá ali para dar cuidados, quando você cuida bem do idoso, você muda a vida do idoso e da família. Muda a vida do idoso e da família. Porque você leva paz, você leva harmonia para essa casa. Você tá ali para interagir com o idoso. Quando o idoso chamar pelo irmão que já morreu, você vai falar: ah, seu irmão já morreu, não chama ele? Não faça isso. Isso é sabe, é uma falta de juízo. Não responda assim. Porque a pessoa, quando chama pelo irmão, ela acredita que o irmão tá vivo, ela acredita. Você entende do que eu tô falando? Ela acredita seriamente nisso. Então, como que você vai responder? Olha, essa pessoa foi trabalhar. Dona Maria fala assim: ah, cadê a Lurdinha, minha irmã? Ah, a Lurdinha foi trabalhar, já já ela aparece. Você percebe como você muda o jogo? Ao tempo todo, você precisa lembrar que a pessoa com Alzheimer, primeiro que ela nem sabe que ela tem Alzheimer. Outra coisa que você tem que lembrar, amada, você tem que lembrar que essa pessoa, ela vive em 20, 30 anos atrás. Então, para ela, a irmã dela, Lourdes, devia estar ali do lado dela. E aí ela fica aflita, perguntando por você: cadê? E se você responde da maneira correta, você muda a vida da idosa. Então, cuidar de pacientes com Alzheimer é muito mais do que trocar fralda e dar remédio. Cuidar de pacientes com Alzheimer quer dizer empatia, conhecimento, responsabilidade. A pessoa com Alzheimer, fisicamente, ela está perfeita, mas a memória, sabe, esse bem maior que a gente tem na vida, não é mais perfeita. E por isso ela vai te fazer as mesmas perguntas 10.000 vezes. Vamos ver a pergunta do moço amado aqui. Por que o Alzheimer faz as pessoas ter períodos de agressividade? Uma boa pergunta, né? Enquanto isso, vou respondendo aqui para vocês. Mandem para mim, eu quero colocar vocês dentro da sala do Zoom, venha participar da imersão, tá bom? Então vamos lá. Porque o Alzheimer faz as pessoas ter período de agressividade. Por que a pessoa ela fica agressiva no mal de Alzheimer? Então vamos lá. Muitas vezes porque a pessoa ela tem uma instabilidade emocional gigante. Ela começa a se sentir completamente insegura. Por quê?
Ela está na casa dela, mas ela não reconhece aquele lugar. Ela está, olha, tô dando um exemplo para vocês. Ela está com 70 anos de idade, mas a memória dela levou ela lá para os 35, para os 40 anos. Ela tem uma memória retroativa. E aí, ela começa a pedir para você para ir embora para casa. Ela fala para você que ela tem que trabalhar. E aí, ela não é atendida. Porque ela quer ir embora, mas como se ela tá na casa dela? Ela quer ir trabalhar, ela quer ir... Ai, eu tenho que ir. Ah, meu filho, eu tenho que fazer comida para o meu filho. E aí ela começa a pedir tudo isso e ela não é atendida. Por quê? O que você vai fazer? Ela já tá na casa dela? Ela não trabalha mais? Aí a pessoa ela começa a ficar muito irritada. E depende também do perfil da pessoa. Mas a gente tá falando da agressividade, né? Ela já tinha essa coisa de rotina, fazer tudo na hora, certinho, trabalhar. Isso começa a aflorar dentro dela. E aí ela fica irritada, porque ela quer ir embora e você não leva ela embora. Aí dentro da casa, ela começa a olhar para pessoas que ela não reconhece. Ela vê um homem na casa dela que a gente sabe que é marido dela, mas ela não reconhece. Olha como fica tudo mentalmente bagunçado na mente do idoso. E aí, o que começa a acontecer? A pessoa começa a ficar irritada, estressada. E aí algumas pessoas, alguns idosos vai para agressividade. É exatamente isso que acontece. E é muito comum a gente escutar que mas mamãe nunca foi agressiva, meu pai nunca foi agressivo. De repente se tornou agressivo. Mas é justamente esse momento, o gatilho do que eu quero fazer isso, mas vocês não me deixam. E muitas vezes nós não deixamos no sentido de proteger o idoso. Entende? E aí vem a agressividade. Quando você estiver cuidando de um idoso com Alzheimer e ele estiver nesse momento agressivo, tome cuidado com o tom da sua voz. Não use um tom agressivo, não faça movimentos bruscos perto do idoso. Tente ser o mais tranquila possível. Evite muito barulho, o idoso vai ficar mais irritado ainda. Então deixe tudo calmo, suave e concorde. Quando falar eu preciso ir embora, tudo bem, nós vamos embora, sim. Se a pessoa não aceitar o seu tudo bem, nós vamos embora, saia com o idoso, dê uma volta no quarteirão. De repente, se for possível, uma alimentação que ele goste ou ela, você vai ver que o nível de estresse vai abaixar. E essa agressividade vai diminuir. Você, cuidadora, que cuida de um idoso que tem um momento de agressividade, não leve para o pessoal. Isso não é sobre você, é sobre ele. Não guarde rancor, mágoa, gritou comigo. Ele iria gritar com qualquer outra pessoa que estivesse ali.
pense quando você estiver cuidando de um idoso que não é sobre você, é sobre a situação que ele está vivendo, tá bom? Ah, que delícia ver vocês participando e fazendo perguntas, deixando a nossa live tão enriquecida, né? Porque quando eu levo para vocês temas, eu tento levar o melhor. Mas quando vocês me trazem dúvidas, questionamento, aí a coisa deslancha, é muito gostoso realmente. E é dessa forma que vai acontecer na imersão. Nós vamos conversar o tempo todo, nós vamos compartilhar dúvidas, eu vou ensinar para vocês a cuidar de pacientes com Alzheimer, mesmo que esse paciente seja sua mãe, seu pai. Precisamos cuidar dos nossos bem. Olha, não sou eu que cuido da mamãe, ela tem uma cuidadora. Participe da imersão para você observar se a cuidadora está fazendo da forma correta. E se por acaso ela não estiver fazendo da forma correta, você vai ter base para ensinar a sua cuidadora a fazer da forma correta, né? Porque aqui nós estamos para crescer uma com a outra. Então, cuidar de pacientes com Alzheimer muda a vida do paciente, muda a nossa própria vida. Olha lá, mais uma pergunta. Olha, eu não entendi sua pergunta, tá bom, amada? Né, eu não entendi, mas vamos voltar lá. Vamos mudar agora a vida da cuidadora. Cuidadora, amada, você que tá aqui comigo, como que cuidar de pacientes com Alzheimer pode mudar a sua vida? Muda a sua vida quando você pratica os bons cuidados, você pratica os 3 pilares dos cuidados. Por quê? Você vai ser uma cuidadora muito dedicada, eficiente, eficaz. O que vai acontecer? A sua cartela de clientes vai crescer, porque a cada dia, a cada momento, você vai estar cuidando mais e melhor de idosos com Alzheimer. Isso vai acontecer continuamente. E aí, você vai poder montar a sua cartela de clientes, trabalhar todos os dias. Ah, não quero trabalhar dia sim, dia não. Você vai trabalhar conforme a sua necessidade financeira. Esse é o objetivo, né? Mas que você entenda o que você está fazendo. Por quê? Você entrar na casa de uma família, cobrar X valor para cuidar do idoso, você tem que entender sobre o que você está falando, como você está fazendo, né? Para você se manter. Porque acontece muito da gente ver cuidadoras desistindo da profissão, mas o que acontece? A cuidadora, ela não se preparou para entregar bons cuidados. A cuidadora não tem um certificado para apresentar para a família. Então, tudo isso mostra que ela não está preparada.
E por isso que a gente convida você a se preparar. A imersão de domingo é para todo mundo? De repente ainda não é para você. E aí, o que eu vou falar para você? Vai lá no nosso feed, maratona o nosso feed, para você entender que cuidar de idosos não é brinquedo, não é. Você precisa ter conhecimento, porque como você vai cuidar de um paciente que tem dificuldade de deglutir o alimento? Como você vai posicionar ele da forma correta para que ele engula o alimento não vá para o pulmão? Muitas vezes o paciente ele esquece que ele tem que engolir o alimento. Entende? Por isso que cuidadoras são mulheres responsáveis. Elas têm que saber como agir nesse momento, como alimentar o idoso. Vocês percebem? Idoso com dificuldade de deglutir, não temos só o pessoal do Alzheimer, nós temos os idosos com Parkinson, que sofreram AVC, idosos que por acaso ficaram muito senis, 100 anos, 90 anos, tem dificuldade para deglutir, então tem tudo isso, né? Então, amadas, é para vocês que querem mudar a vida de vocês, tá? A gente sempre tá aqui incentivando. Eu sou um exemplo disso. Eu sempre tirei tempo para me dedicar, para estudar. Eu aprendi que não tem almoço grátis. A gente tem que se dedicar, sabe? Não vai vir o bom velhinho te entregar um presente. Você tem que ir atrás desse presente, tá? O paciente de Alzheimer geralmente tem qual idade? Então, geralmente o Alzheimer ele chega a partir dos 70 anos, né? Ele já tá ali na fase 1, fase 2, né? Então, a partir dos 70, 75 anos, os idosos já estão, né, na fase 1, fase 2. Não é uma coisa rara acontecer em pacientes mais jovens, tá? Então, isso pode acontecer, né, infelizmente, a qualquer momento, e precisamos ter profissionais capacitados para cuidar dos pacientes com o mal de Alzheimer. Não é uma onda, não é uma profissão que, uma profissãozinha, não. Realmente, o mercado de trabalho está pedindo por bons profissionais, o mercado de trabalho está exigindo isso. E você que não quer ser considerada empregada doméstica, tá na hora de vir estudar e receber o seu certificado. Tá na hora de você fazer isso, tá bom? Eu acho que do tema de hoje eu não deixei nenhuma dúvida. Então, por que aprender a cuidar de pacientes com Alzheimer pode mudar a sua vida? Por quê? Porque você vai ganhar bem cuidando de pacientes com Alzheimer. Você vai transformar a vida da família. Por que vai mudar sua vida cuidar de pacientes com Alzheimer? Porque além de você fazer bem para os idosos, você também vai ganhar bem. Você vai ser uma cadeia de transformação. E sabe, uma satisfação. Você chega em casa contente.
sabe? Eu consegui dar um banho no paciente, no seu Valdemar, foi difícil, mas eu dei banho nele, eu consegui medicar ele, que alegria! E é isso que eu quero que você sinta, essa satisfação de ter feito bem feito, sabe? Olha, hoje eu estava preparada para cuidar, preparada. Isso aí, conhecimento, Paty, conhecimento muda a vida da gente. O conhecimento. Quando eu trabalhava na casa de repouso e lá na casa de repouso eu era empregada doméstica e eu fui estudar, fui entender o que era cuidar de idosos. O conhecimento me abriu muitas portas. E é bom que eu diga para vocês que não foi no primeiro mês que eu recebi aumento, não. Eu tive que comprovar o meu conhecimento. E é justamente isso que eu falo para vocês. Vocês chegam no meu direct, vocês mandam eu quero e pode continuar mandando. Mas vocês têm que vir estudar, mudar a vida de vocês. Olha lá, cuido da minha mãe. Que linda! Sua mãe tem diagnóstico de Alzheimer? Sim ou não? Que linda! E cuide bem, viu? Que mãe é algo tão precioso. Eu sempre achei mãe muito precioso, né? Eu perdi minha mãe, hoje faz 9 dias. Eu nunca achei que eu ia contar os dias. E agora eu tô contando os dias de ter perdido a minha mãe. Então, é algo assim que dói demais. Então, você precisa ter tranquilidade de cuidar da sua mãe, de fazer bem feito, né? As cuidadoras usem uniforme, use o seu avental branquinho, sabe? Olha só, ela tem 83 anos. Ela tá bem, ela tá andando, amada. Como ela tá? Conta pra nós. Você, cuidadora que tá aqui me acompanhando, se quiser entrar ao vivo e contar a sua história, é só falar pra mim que eu chamo você ao vivo e você cuida das suas histórias. Ai, obrigada, porque olha, obrigada, viu, Paty? Tem coisas que são inexplicáveis, né? E ainda bem que eu sempre cuidei muito bem da minha mãe. Tá andando super bem, que bom. Então, eu só tenho sentimentos de realmente saudade mesmo. E aí, sem palavras a gente falar da mãe da gente. Dorme bem, não. Que bom que ela dorme bem, que bom, que bom. E eu fico feliz que ela dorme bem, que ela não tá dando trabalho nenhum. Vem pra imersão, você vai aprender muita coisa legal, bacana, pra pôr em prática cuidando dela, tá bom? O link da imersão tá na bio. Vai ser uma imersão que vai ser um divisor de água, porque quando eu comecei a construir a imersão, minha mãe ainda estava aqui com a gente e agora ela não vai estar.
Eu acrescentei muita coisa que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Então, venham para a imersão entender o que é cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Na imersão, vocês vão ter direito à apostila de como realizar curativos, apostila de como verificar os sinais vitais e também vão ganhar o certificado por ter assistido à imersão. Se por acaso você não puder estar presente na imersão, você vai ter acesso à imersão durante um ano inteiro, né? A imersão vai estar na plataforma da Hotmart. Olha, eu assisti ao vivo e quero assistir novamente. Ótimo! Vai assistir novamente quantas vezes quiser. Olha... Sou de Fortaleza, que gostoso, né? Fortaleza é gostoso, uma terra quentinha, né? É muito bom, um lugar lindo de se viver. Muito bem, amadas, olha, toda noite, minha lente saiu um pouquinho do lugar. Toda noite eu tô abrindo para convidar pessoas para participar ao vivo, para contar a sua história, né? Então, se alguém que tá aqui comigo quiser participar ao vivo, é só falar, eu quero. Aí eu chamo e a gente participa ao vivo e você me conta a sua história. É só colocar lá, eu quero, chama eu. Que eu chamo sim, chama eu. Eu quero ver se a Cláudia, aqui achei a Cláudia, a lente saindo do lugar, gente. Quero ver se a Cláudia ainda está aqui com a gente. Cláudia, você está aqui com a gente? Quer contar um pouquinho da história da sua mãe? Pode nos contar. Então, a Fátima também entrou. Deixa eu ver. Olha só, tô mandando o convite. Aí, Osana, mandei para você. Vamos ver se você aceita. Olá. Olha, vamos ver. Gente, Instagram tem nem difícil de mexer. Não consigo chamar alguém para participar ao vivo. Queria muito chamar para participar, para a pessoa contar a sua história. Adri, sabe o que você faz? Você sai da live e entra de novo. Olha lá. Olha lá, você sai. Osana, tô te chamando, mas não. O Nathan explicou para mim que a pessoa ela tem que sair e entrar de novo para aceitar o convite, né? Mas parece que a gente não, ó lá, não tá conseguindo, ó.
Eu coloco em aceitar e mesmo assim eu não consigo. Mas se você é, se você quiser, né? Deixa eu ver solicitação. Tô vendo, ó, mas não consigo. Mas eu vou abrir uma caixinha no direct, né? Você pode ir lá no direct, fazer suas perguntas. E sempre vai ser um prazer atender vocês aqui e ajudar vocês a cuidar de pacientes com mal de Alzheimer. Ensinando vocês a cuidar de pacientes com mal de Alzheimer, vocês vão transformar a vida de vocês. A vida de vocês financeira e o bem-estar que vocês vão ter de fazer um trabalho fora da curva, um trabalho maravilhoso, tá bom? Uma boa noite e Graça, você chegou atrasada, viu, Graça? Vou deixar gravado para você assistir. Boa noite, Graça. Uma boa noite. Até logo, amadas.